Olá, eu sou a Thelma e feliz 2022! É o nosso primeiro vídeo do ano, primeiro domingo do ano, então é Projeto Clássicos. E o autor desse primeiro mês, adivinhem quem é? Tinha um apelidinho estranho, né? A Diaba de Sacramento, ou ainda Língua de Fogo. Sim, já sabem de quem eu estou falando? Bom, a resposta é Carolina Maria de Jesus. Ela é nossa autora, e o livro é Quarto de Despejo, e é dela que eu vou falar nesse vídeo, mas antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo, compartilharem, enfim, se vocês gostam de boas histórias, de bons filmes, roteiros bacanas, se inscrevam e curtam, que eu agradeço muito. Pois é, então, nosso assunto de hoje é a Carolina Maria de Jesus. Ela que nasceu lá em 1914, nos deixou em 77, né, em 1977. Ela tinha esses apelidinhos polêmicos, né? E por que que ela foi chamada, por exemplo, de a Diaba de Sacramento? Por causa desse livro aqui. São Cipriano, o bruxo. Na verdade, ela foi acusada injustamente, ao que parece, de estar lendo esse livro, e aí ela foi apelidada carinhosamente de Diaba. Olha só que interessante. Não só isso, Língua de Fogo foi da época que ela morava lá na favela do Canindé, que ela não tinha papas na língua. Ela mandava ver mesmo o que ela achasse de políticos, de escritores. Ela não tinha muita... dos vizinhos também, fosse quem fosse. Ela falava o que ela pensava, e por isso era a Língua de Fogo. Então eu vou tentar aqui dar um pouquinho da história dela e essa grande participação dela na literatura brasileira e mundial. E aí vocês podem, antes de tudo, se perguntarem, né? É um clássico? A gente está no projeto Clássicos e Carolina Maria de Jesus, por acaso, é um clássico? A informação eu consegui na revista 451, né? Me baseei para esse vídeo em 3 reportagens que eles publicaram. Então eu tenho essa resposta sim, né? Desde que ela lançou o seu primeiro livro, Quarto de Despejo, ela nunca parou de vender e ela vende até hoje. Tanto é que eu comprei o ano passado esse livro, né? Que a gente vai ler esse mês. Então ela é um clássico, nas palavras da jornalista que escreveu esse texto. E, enfim, ela sim é um clássico que vai muito além do estereótipo que se criou da favelada que escreve, né? Mais ou menos isso, né? Foi muito valorizado esse aspecto dela enquanto ela de fato tinha todo um plano literário. Ela tinha muitas iniciativas, aliás, não só literários. Ela é uma pessoa multifacetada, foi uma pessoa multifacetada em termos de talentos, né? E isso vocês conseguem concluir indo à exposição que está acontecendo lá no Instituto Moreira Salles. Vai até o final do mês. E eu escolhi o mês de janeiro para falar da Carolina por causa da exposição, porque dá pra gente casar aí várias coisas, né? Caso vocês morem aqui em São Paulo ou estejam de passagem por aqui, é só vocês darem uma passadinha lá no Instituto. É gratuita essa exposição, basta que vocês se inscrevam ou ainda apareçam lá e fiquem na filinha tentando uma vaga, caso vocês não tenham conseguido se inscrever para aquela semana. Enfim, é bem tranquilo, a gente conseguiu visitar sem problema nenhum, então vale bem a pena. Então, voltando à Carolina, ela é um clássico, ela vendeu demais, ela foi um fenômeno literário. Ela que nasceu, como eu disse, lá em Sacramento, em Minas Gerais, uma cidadezinha pequena, 1914, né? Acho que 20 e poucos anos depois da abolição da escravidão, né? E ela vai escrever muito sobre isso, né? Afinal de contas, como mulher negra, como mulher pobre, como mulher
como mulher, né? Ela tem aí uma série digamos, dificuldades extras para cumprir aí essas vontades que ela tem, né? Ela que já tem essa vontade de escrever, ela que foi pouquíssimo à escola, ela frequentou 2 anos de ensino formal e o resto ela foi autodidata, ela lia muito, né? E ela trabalhava de empregada doméstica. Ela teve um problema lá em Sacramento, ela foi acusada injustamente de roubar alguma coisa, não me lembro o que, e naquele momento ela sacou que Sacramento era pequeno demais para ela, ela queria ir para São Paulo, e foi. Deixou a mãe dela, a mãe não quis acompanhá-la nessa viagem, que se não me engano ela fez em grande parte a pé, até São Paulo. Pois é. Aqui a gente vai ver nessa reportagem, ou nas reportagens, eu não me lembro exatamente, como eu li as 3, elas se misturam na minha cabeça, mas ela foi presa umas 4 vezes, pelo menos. E adivinhe por que motivos? A gente já percebeu um deles, que é ser acusada injustamente de alguma ofensa, desacato ou roubo, injustamente. E as outras vezes que ela foi presa foi porque ela estava lendo ou escrevendo poesia nas ruas. Olha só, isso é motivo para ser preso. Pois é. Agora dá para a gente entender um pouquinho o que a Carolina passou na vida dela, né? Enfim, ela vem para São Paulo, começa trabalhando como empregada doméstica. E, se não me engano, ela é até empregada doméstica do Zerbini, mas acaba que, assim, essa carreira de empregada doméstica não funciona muito bem para ela continua tendo seus problemas. Ela vai morar na favela do Canindé, que não existe mais. Ela decide ser catadora de papel, né? Porque ela precisava de uma certa autonomia, imagino eu, dessas casas, né? Que acabavam sendo um tanto explorando, né, o trabalho dela de forma sufocante. Ela que queria o tempo dela para ler, para escrever, né? Ela que era muito produtiva, muito disciplinada, né? Ela teve 3 filhos, eu depois conto um pouquinho mais sobre isso. Mas ela começa então a escrever diários dessa vida e de poemas. Então não é só, quando a gente vê Quarto de Despejo, esse sucesso que foi instantâneo, né? O fenômeno literário, né? O best-seller instantâneo que foi, ela foi logo julgada como a que escreve diário de uma favelada, né? A fome, a miséria vista por dentro. Né, algo que chamou muito a atenção. Sem dúvida existe esse aspecto também, porque ela sentiu isso mesmo, ela viveu isso mesmo. O detalhe é que isso, quando foi publicado, agora eu não vou lembrar, vou tentar aqui chutar o ano, acho que foi em 1958, que um repórter foi até a favela do Canindé, a conheceu, leu os diários dela e se comprometeu a procurar uma editora, porque reconheceu ali esse valor. E de fato foi publicado e a gente tem esse sucesso meteórico, né, de tiragem, de venda, que continua até hoje, né? Mas é muito simplista a gente falar isso dela, porque 15 anos antes ela já escrevia não só esses diários, mas escrevia poesia, já publicava em pequenos jornais, ela já tinha uma carreira iniciada. Ali é o momento de sucesso dela. E ela, como eu disse, tinha muitas facetas diferentes. Ela também era artista plástica, ela era letrista, né? Ela escrevia letras de música, ela cantava, ela tem discos, ela fazia as próprias roupas dela para o carnaval. Então ela era uma estilista de moda. Ela tem aí, gente, uma série de predicados, uma série de talentos que ela aplicou em várias áreas diferentes, né? Os estilos dela não foram só os diários, não, como eu já adiantei. Poesia, prosa, em
em vários estilos diferentes e que não podem ser limitados a quarto de despejo. É claro que a gente está começando por essa leitura, já que esse é o best-seller dela. É por aí que a gente começa, mas sempre tendo em mente que ela vai muito além disso. Então ela é clássica sim e merece estar aqui no Projeto Clássicos, já merecia esse lugar há muito tempo, mas como o nosso Projeto Clássicos é iniciante também, a gente está começando o 3º ano, tá muito oportuno que ela comece com a gente aqui nesse janeiro de 2022. O sucesso, gente, foi uma coisa bem forte mesmo. Tem um outro vídeo que eu gravei o ano passado, quando eu fui no Instituto. Eu sugiro que vocês assistam, vou deixar o link na descrição, porque eu falo mais dos números de vendas, né? Porque ela bateu 1 milhão de cópias fora do Brasil, enfim, traduzida para inúmeros idiomas. Ela foi popstar mesmo, ela sai da favela do Canindé, vai morar numa casa, acho que é em Santana, alguma coisa assim, não tenho muita certeza. E ela parte para outros projetos literários, né? E o próximo livro dela, que acho que é o Casa de Alvenaria, se não me engano, não atinge o mesmo sucesso. Aí a gente tem alguns ingredientes, né? Quando eu fui lá na exposição, eu fiquei mais presa ao fato de que as pessoas rotularam como a pessoa da favela e não conseguiam enxergar os predicados literários dela mesmo, né, de escritora de qualidade, né, e acabaram não valorizando essa obra. Ela não foi um sucesso e começa aí um declínio nas vendas, né, e ela começa a entrar num ostracismo. Só que não é tão simples assim. Lendo essa reportagem na 451, eles colocam o início da ditadura como um marco importante. Porque a Carolina, gente, começou a se relacionar com Deus e o mundo. Ela era uma pessoa muito ativa. Não é que ela seria perfeita nos dias de hoje, onde o escritor precisa estar nas redes sociais, precisa estar interagindo com o seu público leitor. Porque ela era assim lá em 1958, 1960, ela era dessa forma. Ela conhecia os políticos da época, ela se relacionava com Juscelino Kubitschek, com Jânio Quadros, com Jango, e assim vai. Ela tinha aí uma rede. Jorge Amado, ela conhecia um monte de gente. A Clarice Lispector, ela tinha uma gama de conhecimentos, ela interagia, ela viajou para vários países, participava de feiras de livros, dava pitaco mesmo. Na época, os políticos, eles comentavam que ela seria uma excelente vice alguma coisa, se fosse vice-prefeita, vice-governadora, porque ela conhecia os problemas de São Paulo de fato, por dentro, né? Então ela tinha um trânsito muito livre ali, junto a políticos, junto a escritores. E com a ditadura, só que vejam, lembra um apelidinho, né? Língua de fogo. Ela não... Se ela não gostava do que estava acontecendo, ela mandava ver na crítica mesmo. E ela criticava todos esses caras, não é que ela era amiguinha desses caras. Ela falava a verdade, o que ela via, ela colocava para fora, e isso fez com que ela também tivesse inimigos. E para o regime militar, essa postura era inaceitável. Então, essa conjunção de estereótipo, de ditadura militar, e todo esse contexto acabou minando essa carreira tão promissora que ela começou de forma meteórica mesmo, né? Ela foi às alturas com o primeiro livro, e aí houve também essa decepção do lado dela, né? Ela não esperava que o segundo, de repente, não vendesse como aconteceu com o primeiro livro. Afinal de contas, era ela mesma que estava escrevendo, né? Não havia ali uma grande mudança, uma grande justificativa para ela. E eu imagino que isso seja uma coisa muito esquisita também, né? Imagina você fazer um grande sucesso, no seu segundo livro, onde você mantém esse pequeno tremor de terra que aconteceu, foi o Gasparino que passou aqui no meu tripé improvisado, né, Gasparino? Vem aqui falar na câmera.
Bom, Gasparino, o gato. Olha lá, vem ele. Vem cá, Gasparino. Ai, meu Deus do céu. Vem cá, Gasparino. Vem cá, Gasparino. Para de fazer bagunça. Vem aqui. Gente, peraí. Ó quem tá aqui, o Gasparino. Ele que tá falando da Carolina Maria de Jesus comigo. Enfim, então no mês de janeiro, a gente vai ler Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus. Ela que, como eu disse, teve 3 filhos, 2 homens e uma menina. Os 2 já morreram. Vai, Gasparino, pode ir. Gasparino vai sair de cena agora. Um dos filhos teve, acho que 4 filhas. A filha dela, a Eunice, se não me engano, ela já está com tudo muito acertado em termos do legado da Carolina, mas as netas, por uma falta de cuidado com o testamento, né, com o espólio dela, que precisava ser judicialmente dividido, elas estão à parte disso. Então é uma história ainda controversa. Pois é, gente, então é isso. A gente vai ler o Quarto de Despejo. Eu vou ficando por aqui, espero ter dado um pouco mais de ideia sobre essa carreira da Carolina. Recomendo o vídeo que está na descrição, porque aí complementa-se toda a ideia. E vamos começar a nossa leitura de Quarto de Despejo. É isso, eu fico por aqui. Teremos um ano inteiro de 2022 pela frente, que eu conto com vocês. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.